Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo, eu sou o Flávio Gaviloski e esse é o nosso desafio 365 dias e na aula de hoje a gente vai estar vendo alguns ângulos de corte e onde eu posso estar aplicando eles de uma forma que eu possa gerar mais lesão, tá? Não são golpes, né, como posso dizer assim, aqueles golpes mortais, letais, golpes místicos, o segredo dos monges budistas dos Alpes filipinos da Croácia, tá? Não tem nada disso, são golpes simples, tá? Não tem nada demais nele, mas assim, são pontos, né? Tá? Não vou mais usar essa palavra pontos, quando você fala pontos, o pessoal já pensa assim, olha o segredo. Não tem segredo nenhum, tá? São apenas áreas, tá, que vão ter mais eficiência do que se eu acertasse em outras áreas. Eu vou dar uns exemplos só para você entender isso um pouquinho melhor, tá? Então eu vou utilizar aqui o nosso querido Ivan, nosso inimigo de maior volume armado ou número, para demonstrar esses exemplos, tá? Então assim, 5 ataques com faca, bem tranquilo. Óbvio, né, que aqui eu estou ilustrando um exemplo meramente educativo. Perfeito, o seu inimigo não vai estar nessa posição, ele não vai estar parado, tipo, vai, me ataca. Eu espero que isso esteja bem claro para você, mas para caso algum animalzinho que tenha caído de paraquedas aí, ele fala, o cara falou lá, mas o cara não vai ficar desse jeito, ele vai reagir, ele não vai deixar você cortar. Sempre tem um mocorum para fazer um comentário besta desse. Mas vamos lá. Primeiro ataque, a gente vai estar visando cortar o pescoço. Na verdade, os dois primeiros, né? O pescoço por um lado, do seu lado da sua mão dominante, né? Pode ser a direita ou a esquerda, o lado dominante e depois o não dominante, o seu lado não dominante. Então, nesse caso, eu estou fazendo com a minha mão direita, então eu vou cortar primeiro do meu lado dominante, direita, perfeito, e depois esquerda. A ideia é justamente fazer esse corte mais na região aqui do pescoço, sem eu precisar prolongar muito ele, porque aqui logo abaixo, embora eu tenha a parte do peito aqui que tenha um pouco mais de músculo para ser cortado, logo abaixo aqui eu já tenho as costelas, então não vai se tornar tão efetivo. É isso que eu quero dizer como ser mais relevante, né, ser uma área mais atingível do que não. Pescoço é melhor ser atingido do que acertar costela. Então não é um ponto diferentão, né, super exclusivo, místico, secreto. Não, cara, você cortar o pescoço é melhor do que você tentar cortar ou estocar um osso, né? Você cortar aqui no peito, por exemplo, você estocar no peito é melhor do que você estocar no externo. Você cortar aqui é melhor do que você cortar aqui, porque aqui tem um puta de um osso que vai proteger o seu coração, legal? Então, pescoço de um lado, pescoço do outro, sem avançar muito lá, sem fazer aqueles movimentos de nadador, né, de ficar lá dando as braçadas lá. Aqui, ó, pescoço e pescoço, legal? 3 e 4 eu posso estar utilizando na região abdominal, perfeito? Na verdade eu posso aplicar em várias situações, posso aplicar nos braços, posso aplicar nas pernas também, tá? Aqui eu vou dar o exemplo na região abdominal e nos braços para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então eu fiz lá o 2 aqui, eu posso do 3 com meus dedos voltados para cima, tá? Palma da mão para cima, cortando lá a região abdominal, tá? Até que eu venha mais ou menos aqui, ó, até a metade do tronco. Então, tronco, certo? Eu venho aqui da região da cintura até a metade. Por quê? Porque aqui já começa as costelas novamente. Então não faz sentido eu querer cortar mais que isso, porque aqui não vai gerar tanto efeito. Aqui é uma região mais com tecidos mais moles, então para mim é mais vantajoso cortar essa região. Então eu corto aqui 3 e o 4 no sentido contrário. Então 3 e 4. Então aqui eu estava fazendo um X para baixo, aqui eu faço um X para cima. Então 2x, um X em cima, um X embaixo. Posso aplicar isso de uma maneira mais aberta, aplicando um 3 por dentro do braço do meu agressor, tá? Digamos que ele tá com o braço aqui, né, esticado, perfeito? Ele tá com uma outra faca aqui, sei lá. Eu posso cortar por dentro, aplicando o mesmo 3, ó. Subo cortando 3 no bíceps dele, não tanto no antebraço. No antebraço não gera tanta lesão assim, tá? No bíceps gera mais porque tem mais músculo para ser cortado. Embora sim, você possa acertar o antebraço, tá? Dependendo aí da sua estratégia, como até às vezes a mão pode se tornar um bom alvo, dependendo da estratégia, não é o foco agora, mas nessa questão de corte, tá? Eu vou conseguir gerar mais lesão cortando aqui por dentro. Se eu tiver sorte, eu posso estocar aqui, ó, por dentro e ainda pegar
a artéria braquial aqui dele, tá? Não aqui por fora, por dentro. A artéria vai estar aqui, não do lado de fora. E o 4 eu posso aplicar pelo mesmo, o mesmo conceito do outro lado, simplesmente cortando o outro lado. Então eu posso fazer isso tanto pelos braços quanto na região abdominal. É só uma forma de você treinar. 1, 2, 3, 4. Legal? Movimento 5, estocada. Tá? Estocada sempre é uma boa pegada nessa questão de combate. Então eu posso aplicar isso de duas formas. De uma forma mais linear, tá? Entrando aqui no sentido mais horizontal, entra e sai, perfeito. Ou se eu quiser ser ainda mais lesivo, eu posso pegar num movimento ascendente, tá? De forma que ele vai vir na diagonal de baixo para cima, visando entrar por trás da costela, por trás do externo. É uma variação. Isso tende a funcionar melhor para lâminas um pouco maiores, tá? No caso de uma faca para autodefesa, talvez não seja a melhor opção. Talvez uma entrada direta seja melhor. Mas se você tem uma faca um pouco maior, você vir por trás, né, do externo, pode ser uma boa pedida aí, tá? Porque aí você não vai dar de encontro com o osso, você vai vir por trás dele. Então é basicamente como se fosse aqui. O externo tá aqui, você fazer isso, o externo vai te barrar. Você vem por baixo lá e faz isso, tá? Fazer desse jeito aqui. Então tá aqui o externo, aqui acaba o externo. Se você fazer isso, osso, você vem por baixo no sentido ascendente e entra por trás dele, tá? Só que se você tiver uma faca um pouco pequena, não vai ser tão efetivo assim. Pode funcionar? Pode funcionar, mas não tanto se você tivesse uma lâmina um pouco maior, perfeito? Então esses são cinco regiões, né, 5 ataques que vão ser mais efetivos do que, por exemplo, se você fizesse isso na cabeça e eu acertasse aqui no osso. Não vai ser tão efetivo assim. Ou acertar no cotovelo, certo? Fazer o mesmo ataque lá e acertar aqui no cotovelo. Ou acertar o externo, fazer lá o movimento do 1 e eu estou acertando o externo. Ou 2, acertando costela. 3 e 4 também acertando costela. Não são regiões que vão me permitir o máximo desempenho da minha lâmina. Perfeito? Então, treine, execute. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Forte abraço, até amanhã. Mabuhay!